Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Muito bom dia para você que está me acompanhando nesta quarta-feira, dia 8 de abril. Olha, neste conteúdo de agora, temos assuntos aqui para a gente colocar em dia, mas o tema principal vai ser sobre a nova comissão técnica do Botafogo. Ainda não tive oportunidade de conversar com vocês aqui no canal sobre isso, então vou apresentar para vocês, para a gente poder conhecer juntos a nova comissão técnica. Isso é um assunto bem relevante, né? Porque hoje, quando você contrata um técnico, você também contrata uma comissão técnica, profissionais de qualidade, e a gente torce para dar tudo certo, tá? Olha, a gente vai conversar também. O Franklin, ele vai ser apresentado hoje na Botafogo TV. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Já está no bid. Vai fazer estreia amanhã no estádio Newton Santos contra o Caracas pela Sul-Americana. Eu quero passar rapidamente aqui com vocês na sequência pesada de jogos, tá bom? É um calendário apertado aqui no futebol brasileiro. E eu vou passar para vocês aqui como é que está essa situação sobre a chegada do Franklin, o que ele já tem para enfrentar. E assim, apesar de ser complicado esse calendário, temos notícias boas, tá bom? Porque nos próximos 9 jogos, o Botafogo vai jogar 7 no estádio Newton Santos. Na verdade, 6, porque contra o Internacional vai ser em Brasília. E temos outros assuntos aqui também. Acompanhe até o final. Esse vídeo aqui tá bem informativo, com bastante situações importantes, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aí rapidinho aquela moral de sempre, que vocês sempre ajudam aqui o canal, para você não perder nada que acontece no Botafogo. Ative o sininho, deixe o seu like e inscreva-se no canal. É muito importante para a gente estar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, tem a situação envolvendo o Textor, o Botafogo Social. Quem me acompanha aqui sabe que eu prefiro falar sobre campo e bola. Então, assim, o Textor, ele fez uma proposta ao Botafogo Social, querendo colocar 25 milhões de dólares, um pouco mais de 100 milhões de reais dentro do Botafogo como um aporte. Disse que não é empréstimo, é um aporte ali do próprio bolso. Mas o lado do social já não confia mais na palavra do John Textor, não é nem questão mais só de confiar, é questão também judicial, né? Muitas coisas agora tem que passar pela justiça. Então, o lado do John Textor está dizendo que é um dinheiro ali para aportar no Botafogo para pagar as contas do próprio bolso. O Botafogo Social vai fazer um levantamento lá com o BTG para ver se é isso mesmo. Já não confiam mais na palavra do John Textor, com medo ali de novos acionistas acabarem tendo que entrar no Botafogo, a GDA, Hilton. A gente vê informações aí que o Social já está procurando investidores para tirar o John Textor. Cara, só para resumir esse assunto aqui, que eu não vou nem entrar a fundo, eu fico preocupado com as contas do Botafogo. Salários atrasados, FGTS, direito de imagens. Daqui a pouco o Botafogo pode perder jogadores na justiça. Então isso me preocupa muito, porque o Botafogo precisa de receitas. O John Textor tenta colocar dinheiro, mas a galera já não confia mais nele. Se ele não colocar dinheiro, quem é que vai colocar? Porque o social também não arruma uma solução. Então, o maior prejudicado nisso tudo é o Botafogo, é a gente, que daqui a pouco a gente pode até mesmo perder jogadores na justiça aí, se ficar com 3 meses atrasados. Então, isso é o que mais me preocupa. Então, que isso tenha uma definição o mais rápido possível, com o John Textor, sem John Textor, se o Botafogo Social tem alguma solução de fato, se tem novos investidores, se vai ser a GDA, Hilton Capital. A gente só quer uma solução, gente, porque realmente a gente fica preocupado com o futuro do Botafogo, porque nós, torcedores, é a gente que paga esse preço, então é muito complicado, tá? Olha, deixa eu só dar os parabéns aqui rapidamente também, porque o Botafogo está valorizando o Belão, que fez um bom trabalho agora à frente do Botafogo, antes da chegada do Franklin.
E o Belão, ele volta para o sub-20, eu acho correto. Eu acho que o Belão, ele tem que fazer parte desse elo mesmo, sub-20 para o profissional. Não adianta você botar o Belão na comissão técnica do Franklin Carvalho, porque pode ter até conflito, a não ser que o Franklin peça para o Belão ficar. Acredito que isso não vai acontecer, porque o Franklin está chegando com a sua comissão. Daqui a pouco a gente vai apresentar ela para vocês. Então, parabéns aí para o Botafogo, que está valorizando esse profissional. Contrato renovado, multa rescisória muito alta, licença pró da CBF. Então, o Botafogo está investindo no Belão para o futuro. Vamos ver se ele vai ter paciência, né? Porque daqui a pouco pode aparecer uma proposta interessante aí para o Belão, ele acabar saindo, mas eu espero que ele tenha um pouco de paciência, porque o Botafogo está investindo aí no Belão para o futuro. Então, parabéns. Olha, deixa eu só botar aí rápido também para vocês, porque o Neto e o Cris Ramos, eles estão treinando desde segunda-feira, tá bom? A questão do Neto, ele foi afastado pelas falhas e ele teve um problema pessoal também com o John Textor, que foi cobrar ele, o Neto não gostou muito, bateram boca. Só que com a chegada do Franklin Carvalho, o novo técnico do Botafogo, ele pediu para o Neto voltar a treinar, tá bom? E o Cris Ramos voltou a treinar porque estava voltando aí de lesão, ainda não jogou esse ano por causa de um trauma no pé. Lembrando que o Cris Ramos, ele tem contrato com o Botafogo até junho, não deve ser renovado, espero que ele não bata metas para a gente não ter que ficar com ele. E a questão do Neto foi o que eu falei, foi um pedido aí do Franklin. Olha, volta aqui para mim que eu quero dar minha opinião rapidamente, porque, cara, o Neto, ele pode ser qualquer coisa, mas ele é um trabalhador, né, cara? Assim, o Neto, todo mundo tem o direito de trabalhar. O Neto tem contrato com o Botafogo, ele tem salário alto, então nada mais justo do que o novo técnico poder avaliar e ver se vale a pena dar uma outra chance para ele ou não. Falando por mim, eu não confio mais no Neto. Eu não acredito que ele deva dar a volta por cima. Tomara que aconteça, mas eu não acredito nisso. Mas é papel do novo treinador botar ele para treinar, para poder avaliar. Isso aí faz parte, normal. Como eu disse, o cara é um trabalhador como qualquer outro, tem o direito de exercer sua profissão. Agora, não dá para você botar como titular se ele não tiver condições. Então, eu acredito que o Franklin vai fazer uma avaliação para poder tirar aí as suas próprias conclusões. E só uma informação importante aqui do GE é que os treinos que começaram aí segunda-feira com o Franklin estão intensos, tá bom? Algo ali comum com o Arthur Jorge, né? Porque desde a saída do Arthur Jorge tá faltando mesmo intensidade nos treinamentos do Botafogo, no jogo, enfim. Então, informação do GE é que a galera que está acompanhando aí os treinamentos do Franklin estão gostando muito pela intensidade e isso é muito importante. Dei uma atualizada aí rapidamente nesses assuntos para vocês, que eu vou botar aqui do lado, já está aqui do lado para vocês. Essa aqui é a sequência pesada de jogos que o Franklin Carvalho já vai ter à frente do Botafogo. Não vai ter tempo para pensar, não vai ter tempo para respirar, jogos atrás de jogos. Só que tem uma coisa boa. Apesar do calendário aqui no futebol brasileiro ser muito complicado, nos próximos 9 jogos do Botafogo, 7, o Botafogo joga em casa, tá? E aqui tem adversários um pouco com menor expressão, que dá pra gente ganhar, dá pra pegar confiança, né? Porque tem adversários aqui, com todo respeito a eles, que o Botafogo tem obrigação de ganhar. E isso vai trazer confiança pro treinador, vai trazer confiança para o trabalho. Então, ó, só para vocês verem aqui, amanhã tem Botafogo e Caracas, primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, jogo no estádio Newton Santos, 7 horas da noite, tá? A estreia do Franklin Carvalho. No domingo, pelo Brasileiro, o Botafogo vai receber no estádio Newton Santos a equipe do Coritiba. Na outra semana, no dia 15, o Botafogo sai para encarar o Racing pela segunda rodada da Sul-Americana, jogo na casa do Racing, mas sem torcida, porque eles estão punidos, tá bom? Inclusive o Racing estreou ontem ganhando do Petroleiro fora de casa, tá? Na Sul-Americana. Então o Racing já é o líder do nosso grupo com 3 pontos. Depois, no dia 18, o Botafogo vai encarar
a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro fora de casa na Arena Condá. Aí no dia 21 desse mês, o Botafogo recebe a Chapecoense no estádio Newton Santos, só que esse jogo aqui é o de ida da Copa do Brasil. Botafogo que vai entrar na quinta fase, jogo de ida e volta. Então, dia 21, Chapecoense novamente, só que agora pela Copa do Brasil, no estádio Newton Santos. No dia 25, o Botafogo vai receber a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, só que esse jogo vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. Ingressos já estão sendo vendidos porque vai ter um show no estádio Newton Santos, não me pergunte de quem, que agora eu não vou lembrar. Então esse jogo foi para Brasília, tá bom? No dia 28, o Botafogo recebe o Petroleiro pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, vai ser no estádio Newton Santos. E no dia 2 de maio, o Botafogo recebe o Remo no estádio Newton Santos pelo Brasileiro. E no dia 6 de maio, o Botafogo recebe a equipe do Racing no estádio Newton Santos, fechando a fase de grupos da Sul-Americana. Então, como eu disse, repito aqui, 9 jogos que eu falei, 7 o Botafogo jogando dentro de casa. Temos aqui o Remo, temos aqui a Chapecoense, o próprio Internacional. Então, assim, são adversários, o Petroleiro pela Sul-Americana, o próprio Caracas amanhã. Então, são adversários ali dentro da nossa realidade que o Botafogo tem que ganhar, tem que fazer os seus resultados para ganhar confiança, para o trabalho do Franklin começar muito bem. E então aqui, apesar desse calendário apertado, temos boas notícias aqui, porque a maioria dos jogos nessa sequência que a gente vai ter pesada agora, o Botafogo joga dentro de casa. Resta agora a torcida também fazer o papel, a torcida tem que comparecer e apoiar para a gente sonhar cada vez mais. Dá para ganhar títulos esse ano, sempre falei aqui, ainda acredito em títulos. Vamos brigar aí em todas as frentes, porque o Botafogo é grande. Ó, fica aí que eu já volto para a gente finalizar, apresentar para vocês aí a comissão técnica que está chegando aí com Franklin Carvalho no Botafogo. Ó, tô voltando aqui para a gente finalizar, para a gente poder conhecer a nova comissão técnica do Botafogo, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp que você participa para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Rapidinho vou botar na tela, porque o Franklin Carvalho, novo treinador do Botafogo, já está no bid, já foi regularizado, então vai poder fazer sua estreia amanhã à beira de campo contra o Caracas da Venezuela, na estreia da Sul-Americana, 7 horas da noite, tá bom? O contrato do Franklin Carvalho com o Botafogo é até 2027. Inclusive, ele deverá ser apresentado hoje na Botafogo TV. Ainda não temos aqui o horário, pelo menos no momento que eu estou gravando o vídeo. Então, devemos ter a apresentação dele hoje. Olha, volta aqui para mim, que eu quero apresentar para vocês a comissão técnica que está chegando com ele. Eu vou botar primeiro para vocês, porque são 4 profissionais e eu vou apresentar um por um para vocês. Esse primeiro é o Luiz Felipe, tá bom? Ele vai ser auxiliar do Franklin Carvalho. Foi jogador, era lateral direito, jogou ali em Gigantes de Portugal, campeão português como jogador pelo Sporting, pelo Benfica, e passou ali também por seleções de base de Portugal. E começou ali como auxiliar técnico no Estrela Amadora, depois no Farense, concunhado do Rubem Amorim, ex-técnico do Manchester United. Então esse aí é o Luiz Felipe, ex-jogador, ex-lateral direito e agora auxiliar técnico do Franklin Carvalho. Ó, vou botar outro para vocês aí, porque esse aí é o Luiz Viegas, auxiliar também, tá? Ele teve uma breve carreira como jogador, tá bom? Ele se formou em jornalismo, já foi diretor de comunicação, já trabalhou também como scouting no Beira-Mar, um clube português. Foi para a Tailândia,
como analista, chegou também a trabalhar na seleção tailandesa, é pós-graduado em análise de futebol, tem a licença UEFA B e seu último trabalho foi no Vietnã. É isso. Esse é o Luiz Viegas aí, outro auxiliar técnico do Franklin Carvalho, estava no futebol do Vietnã e está chegando aí no Botafogo. O próximo que eu vou colocar para vocês é o treinador de goleiros, o Ricardo Matos, tá bom? Trabalhou na base do Porto por 2 anos, inclusive na época que ele trabalhou na base do Porto, ele trabalhou com o Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo, que está no Grêmio, é um profissional bem experiente, trabalhou também com Vitor Pereira. Lembra do Vitor Pereira, treinador que passou pelo Corinthians, passou pelo Flamengo? Ele trabalhou também com Vitor Pereira lá no Fenerbahçe da Turquia e estava há 4 anos trabalhando nas seleções de base de Portugal. Um profissional bem experiente, então está chegando também aí, preparador de goleiros com Franklin Carvalho. E por último, que a gente tem que dar uma ênfase aqui, porque a gente vem tendo dor de cabeça com isso, esse aí é o Fábio Monteiro, preparador físico, tá bom? Ele é nascido em Cabo Verde, é formado em ciência do esporte, trabalhou ali na base do Sporting de Portugal e alguns times ali principais ali, ele trabalhou na base do esporte, né? E também em alguns times ali em Portugal, nos elencos principais, tá bom? O último trabalho dele foi na 2ª divisão da Turquia. Por que eu disse que é o mais importante? Porque a gente está tendo dor de cabeça com preparadores físicos que estão passando no Botafogo, e o grande diferencial do trabalho do Arthur Jorge em 2024, que a gente foi campeão brasileiro e da Libertadores, era o Thiago. Para quem não sabe quem é o Thiago, é o preparador físico que trabalha com o Arthur Jorge, está lá no Cruzeiro. Então, o grande diferencial do Arthur Jorge também era a preparação física. Então, o Fábio Monteiro aí que está chegando com o Franklin, a gente torce para ele fazer um bom trabalho. Espero que seja um profissional humilde para poder escutar os profissionais também do Botafogo, né? Do Núcleo Saúde e Performance, porque tem que ter essa troca, um tem que conversar com o outro, né? Para o trabalho ser bem feito. Então a gente torce aí para o Fábio Monteiro, novo preparador físico que está chegando aí na comissão técnica do Franklin Carvalho. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus, boa quarta-feira, tá? Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, tô confiante. Eu gosto mais de você do que de mim.